Aleluia. Senhor Deus querido, Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, para, Senhor, agradecer ao Senhor pelo seu cuidado, Senhor, pela sua bondade, Senhor Deus, para conosco. Senhor, nós oramos nesta tarde, Senhor, porque cremos, Senhor, em Ti, na Tua palavra, Senhor. Fica conosco, Pai. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós oramos e nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por todas as suas maravilhas, Senhor, meu Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, ó Pai, por isso nós estamos alegres, Senhor, porque sua bondade, sua misericórdia, Pai, tem nos guardado, Senhor. Graças a Deus, ó Pai, graças ao Senhor, Pai, por nós estarmos aqui, Deus, nessa tarde reunidos no Teu nome, Senhor Deus, para, Senhor, agradecer ao Senhor pelo seu cuidado, para agradecer ao Senhor pelas suas maravilhas, Senhor. Senhor, nós pedimos ao Senhor Espírito Santo a Tua graça, pedimos ao Senhor Espírito Santo a Tua amada doce presença, Senhor. Invocamos o Teu nome nessa tarde, porque todo aquele que invocar o Teu nome será salvo, Senhor. Não queremos ficar, Senhor, meu Pai, para o lado de fora, Senhor. Pai, neste momento nós estamos aqui, Senhor, para, Senhor, agradecer ao Senhor por esta live. Eu consagro, Senhor, esta live ao Senhor, e eu consagro esta oração ao Senhor neste momento, em nome do Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos, muito bem. Passei aqui rapidinho, tá? Hoje eu não vou demorar muito, tá? Aí amanhã a gente tem um pouco de mais tempo para tirarmos pelo menos 1 hora de oração, tá? Hoje é só... Tô passando aqui rápido, tá bom? Deus abençoe vocês que estão chegando. A vida de cada um, muito bem. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O Evangelho, Jesus, quando ele escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, foi algo tremendo, algo maravilhoso, porque a palavra do Senhor diz que não fomos nós que escolhemos, mas Deus nos escolheu, né? Devemos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu, né? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, tá? Pela bondade do Senhor. Deixa eu falar algo para vocês. Eu estou de atestado. Provavelmente eu não vou retornar a trabalhar. Deus falou muito comigo ontem, lá na casa da minha sogra mesmo. Fui na casa da minha sogra. Deus, ele usa quem ele quiser, né? Da hora que ele quer. Mas muito bem, vamos orar, irmã, amém? Vamos clamar ao Senhor. Vocês já estão aqui, né? Paz, Verônica, já estão todos aqui. Mostra mais, Senhor. Vamos agora, eu tô com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? Mas vamos agora fazermos uma oração. Você tem aí o seu pedido de oração, que Deus venha restaurar a nossa saúde, que o Senhor venha restaurar a saúde da tua casa, tua família, teu esposo, teu filho. Pelo sangue de Jesus, nós podemos ser curados e sarados segundo a vontade dele, né? Não a nossa vontade, não é verdade? Paz, Verônica. Deixa eu falar algo com vocês, irmãos, antes de nós orarmos. Estava conversando com meu esposo, ele veio aqui, aí ele me levou ali na farmácia, e ele estava falando algo para mim. O meu esposo é uma pessoa que ele observa muito, né? Eu também observo, mas o meu esposo, ele observa mais. E ele estava falando algo, eu falei, mas será, né? Ele falou, hoje em dia, no tempo que nós estamos vivendo, nós temos que estar atentos, né? Atento com pregadores. Meu esposo está travando a coluna. Irmã, coluna é um problema sério. Eu tenho esse problema, viu? Eu já tinha problema de coluna e com a queda piorou, né? Para ajudar, né?
Coluna é algo muito sério, né? Mas nós vamos estar orando. Então, irmãos, nós temos que vigiar, tá? Por quê, irmã? Temos que observar e ficarmos atentos, porque nem tudo que a gente vê muito escândalo, muitas pessoas aí, e quando você vê, você ouve falar coisas, né? E a gente fica meio assim, como que eu vou dizer para os irmãos? Meio surpresos, né? Então nós vamos orar hoje. Vamos orar aqui, a palavra do Senhor diz, né? Que Jesus usou os seus 2 discípulos para curar um homem, né? E esses 2 homens, eles estavam indo para a oração da tarde. A oração nona. Vamos ler o texto, depois nós vamos orar. Muito bem. Pelo poder do nome de Jesus, né? Pedro cura um homem coxo. Só que também eles estavam cheios da presença do Senhor, viu? Cheios da presença do Espírito Santo, né? É o que nós precisamos, né? Estar cheios, transbordante da presença do Senhor. Diz assim. Cheguei agora, deixa eu ver aqui, vamos lá. Certo dia de tarde, era tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3. Que maravilha, né? Que coisa linda, né? Que coisa tremenda é a oração. Que coisa maravilhosa é nós orarmos. Seja individual, seja em grupo, seja as irmãs se reunir e orar. Já aconteceu aqui conosco, né? A gente está orando e o céu se abrir. Já aconteceu estar sozinho orando, porque a gente nunca está sozinho, né? E você sentir o céu se abrir e Deus mandar da presença dele, da glória, a gente sente, né? Como que é, irmã, a gente sentir a presença do Senhor quando a gente está orando? Como que é, irmã, o céu se abrir? Você sente a tua carne, ela começa a tremer. Quando você ora, você está orando ali, você sente que Deus, a tua oração, ela está fluindo, a sua carne, ela começa a tremer. Você começa a tremer, você começa a sentir um calor assim maravilhoso, né? Isso aí é a presença do Senhor. É a presença do Espírito Santo. Paz do Senhor, vocês que vão chegando. Eu já tive muitas experiências com Deus, viu? Né? Porque hora a gente conta mais experiência, né? Já cheguei ao momento de começar a orar e não consegui mais falar normal, né? Como assim, irmã? Falar na língua dos anjos, né? A língua começar a enrolar e você falar uma língua estranha. Então é algo assim, é um mistério de Deus, né? Que é nós e o céu, nós e o Senhor. Então esse dia, esta tarde, Pedro e João estavam indo para o templo. Eles estavam indo para a oração. Eles iam orar, como de costume judeus, tá? Como de costume, irmãos, todos servos do Senhor, tá? Aqui é um canal de oração, mas nós temos que ter uma vida de oração com Deus. Nós não devemos esperar o irmão A, B, C orar por nós. Nós temos que orar, né? E vale te lembrar que toda vez que nós nos posicionamos para orar, no nosso particular, no nosso dia a dia, no mundo espiritual, vamos aqui, sempre vai haver uma luta, né? Uma batalha. Não pense em nós que no mundo espiritual, o inimigo das nossas almas, ele não vai colocar sono, canseira, não vai lançar seta, não vai colocar vários tipos de barreira para nós não perseverarmos na oração. Ou até mesmo quando você estiver orando, você vai sentir um sono, uma sonolência, uma canseira. Você vai começar a abrir sua boca, dar uma sonolência, que nervoso, né? Quando vem isso. Tudo isso aí é uma ação no mundo espiritual, tá?
Toda vez que nós vamos orar, que nós vamos fazer um propósito diante de Deus, a gente sente, às vezes sente dor de cabeça, principalmente o jejum. Aquela sonolência, às vezes no jejum, você sente uma irritação do nada, você está irritado. Isso aí é espiritual, tá? Então, nós, a partir do momento que nós vamos fazer o propósito, buscar o Senhor, nós temos que estar cientes que nós estamos entrando numa batalha, não contra o mundo físico, mas contra o espiritual. E se não for Deus na nossa vida, se não for a presença do Senhor, do Espírito Santo, a gente não consegue, né? Porque automaticamente o inimigo, ele vai tentar, irmã, mas Deus é mais forte, Deus ele é poderoso. Mas se não for a presença do Senhor, a graça de Deus, a gente não tem êxito naquele propósito. Você já observou bem que quando você fala, hoje eu vou para a igreja, vou para o culto, às vezes te bate uma canseira, às vezes te bate até uma preguiça, falar, não, vou ficar em casa. Ou você fala, vou fazer um propósito de jejum essa semana, às vezes você esquece. Ou você começa o propósito, vem uma dor de cabeça, vem uma irritação, sabe aquela irritação fora do normal? Isso acontece muito comigo. Vamos estar orando, você que está pedindo oração, tá? Já vamos lá. Então, estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo chamado Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola, porque era o costume desse coxo. Ele era deixado todos os dias ali de manhã até a tarde para lhe pedir esmola, porque ele não poderia entrar no templo, tá? No templo, ali no pátio. Coxo, paralítico, qualquer pessoa que tivesse algum defeito jamais poderia entrar. Então ele ficava pro lado de fora pedindo esmola. E isso era um ato louvável, né? Para os judeus, né? A caridade, a obra da caridade. Só que ali vem dois homens diferentes, podemos se dizer diferentes. Não que esses dois homens eles eram melhores que os judeus, mas eles eram diferentes por quê, irmã? Porque eles eram discípulos do Senhor. Eles foram ensinados, eles aprenderam na escola de Deus. Eles aprenderam com o próprio melhor e o maior mestre da época, o melhor rabino, que era Jesus Cristo de Nazaré, o melhor professor da época, dos nossos dias atuais, hoje também. Eles andaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus. Pedro negou Jesus, mas depois Jesus foi até Pedro, lembra? E disse para Pedro que Pedro, ele ia ser o quê? Pescador de homens. Então esses homens, eles tiveram experiência com Deus, com o Senhor. Eles não caíram de paraquedas. Eles tiveram uma caminhada com Jesus. Pedro negou Jesus. Pedro era uma pessoa difícil. João também tinha suas qualidades, mas tinha seus defeitos. E ali quando Jesus ele se entrega, e depois Jesus ele havia advertido aos seus discípulos, aquelas mulheres, que era necessário o Filho do Homem se entregar, ser entregue pelos pecadores, pelos fariseus, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E eles tinham que ficar onde? Em Jerusalém. Tinha que ficar todos reunidos em Jerusalém. E quando eles estavam ali em Jerusalém, veio o quê? A vinda do Espírito Santo. No capítulo 2, a palavra do Senhor vai dizer, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus, todos os discípulos de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento, soprando muito forte. Então todos viram umas coisas parecidas como chama e se espalharam com línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada
por uma dessas línguas, e todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder do Espírito Santo. Então eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E aqui eles já estão indo para a oração. E aqui nesse texto, o coxo paralítico olha para eles e pede: por favor, me dê uma esmola. Aí Pedro, glória, né? Pedro disse para ele: olha para nós. Eles olharam firmemente para ele, dentro dos olhos dele, e disseram: Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando o quê? Receber alguma coisa. E é claro que esse homem, ele recebeu muito mais do que esmola. Ele recebeu muito mais que esmola. Porque Pedro disse: olha, não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Pelo poder, autoridade que há nesse nome, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa oração feita em nome de Jesus, ela tem muitos seus efeitos no mundo espiritual. Quando nós temos uma vida diária com Deus, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós temos aquele momento de oração, quando nós nos dispondo a orar, buscar a Deus, consagrar, se reservar para um lugar e buscar a Deus, nos separar, com certeza nós vamos ser cheios da presença do Senhor. Porque quando Deus ele nos chama, nos escolhe, ele nos separa. Ou seja, nós somos separados por Deus. Então, eles eram separados, escolhidos pelo Senhor. E eles chegam aqui para orar. E eles se deparam com esse coxo. E esse coxo não entrava no templo, no pátio do templo, para adorar o Senhor. Porque ele não podia, porque ele tinha um defeito. Não poderia nenhum coxo, nenhum leproso, nada, entrar no templo para adorar o Senhor. Mas ali, chega 2 homens cheios da presença do Senhor. 2 homens que andaram com Jesus. 2 homens que viram sim o Senhor fazer muitos milagres. Mesmo que eles duvidaram, mesmo que Pedro negou a Jesus, mas Jesus conhecia Pedro. Jesus sabia que lá na frente, Pedro, ele ia fazer a vontade do Senhor. Porque o Senhor, ele conhece a minha fraqueza, a minha estrutura. Ele conhece a tua fraqueza e a tua estrutura. Mas Jesus, ele sabe lá na frente. Jesus, quando ele escolheu Pedro, Jesus, ele sabia que Pedro ia negar a Cristo. Quando Jesus te chamou, te escolheu, o Senhor sabia que muitas vezes você ia negar a Cristo, que eu ia negar, que eu muitas das vezes ia dizer não. Mas eles passaram sim pelo aprendizado, pela escola, eles passaram. Assim como nós passamos, igreja, como eu passo todos os dias, né? Como meu esposo disse, você é muito teimosa, né? Hoje ele falou para mim, você é muito teimosa. Deus já te mostrou que não é para você trabalhar e você está teimando. Então, irmãos, igreja, esses homens, eles iam para o templo, para o pátio ali orar ao Senhor. Eles iam buscar o Senhor. Só que quando eles pararam e viram aquele homem, eles não foram 2 pessoas que eles passaram desapercebidos diante da situação. Aleluia.
como muitas das vezes nós passamos desapercebidos diante de pessoas que precisam ouvir falar a palavra do Senhor, de pessoas que precisam receber uma oração, de pessoas que estão precisando falar do nome de Jesus. Porque muitos passam diante de certas pessoas e passam desapercebidos. E aquela pessoa naquele momento, ela está precisando ouvir uma palavra da parte de Deus. Ela está precisando ouvir uma oração. Ou ela precisa de uma palavra que venha levantar ela. Porque quantas pessoas estão caídas, quantas pessoas que estão prostradas, pessoas que não vão mais para o culto, não conseguem mais sair dos seus lares e falar: hoje eu vou para o culto adorar o Senhor, ouvir uma palavra da parte de Deus. Esse homem ficava para fora do templo, porque ele tinha aquele problema. E quantos que passaram por esse coxo e davam esmola e entravam ali, e todos os dias aquele homem era colocado ali na frente da uma daquelas entradas. Mas um dia veio 2 homens que fez a diferença na vida daquele coxo. Aleluia. O que Deus procura hoje em mim e em muitos, que nós façamos a diferença, que nós sejamos o sal da terra. Porque, irmãos, pregar dentro da igreja é muito fácil, gente. Pegar o microfone é uma coisa, agora nós anunciamos para fora, é para poucos. E precisamos ter, muitas das vezes, a ousadia e a intrepidez desses 2 homens. Mas eles foram preparados. Pedro, ele foi ensinado, mesmo que ele negou, depois ele se arrependeu. E olha quem foi Pedro, foi um ganhador de almas. E ali eles falaram assim: não tenho nenhum direito, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. O que Pedro fez? Ajudou o coxo a se levantar. Irmã, essa palavra, o que tem essa palavra? Essa palavra tem tudo a ver conosco, que somos obreiros do Senhor, que somos discípulos do Senhor, que muitas das vezes nós não estamos estendendo a mão para as pessoas que estão lá fora. É verdade, irmãos, é verdade. Deus quer que nós façamos a diferença, estender a mão para aquele que está fora da presença do Senhor e levantar as pessoas caídas. É verdade, igreja. Porque quantas pessoas que passaram pelo coxo, dava esmola, entrava no templo, adorava o Senhor e para suas lares, e aquele homem continuava ali no mesmo lugar, na mesma situação. E nós passamos por pessoas, nós vamos para o culto, adoramos o Senhor, e muitas vezes tem pessoas do nosso lado, e nós não estendemos a mão para levantar aquele que está caído. E eu vou mais além. Agora eu estou falando de mim. Cada um se examine-se, né? A si mesmo. Você se examina, eu vou me examinar. Porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu para criticar? Quantas pessoas estão muitas vezes do teu lado, precisando ouvir uma palavra, e nós estendemos a mão para aquela pessoa e a gente se cala, porque muitas vezes somos egoístas e pensamos somente nos nossos problemas. É verdade, igreja, é verdade. Eu estou falando de mim, e não repartimos aquilo a qual o Senhor já nos ensinou. Só que aqui Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo, porque quando nós estamos cheios, a gente tem mais discernimento para ouvir a voz do Senhor.
Eles poderiam entrar e falar, opa, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu vou entrar. Mas não. Ali com certeza eles ouviram a voz do Espírito Santo. E aí ali ele disse, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eles não tiveram vergonha, eles não negaram o nome de Jesus. Em nome de Jesus, homem, levanta e anda. E eles tiveram muita fé. Porque a fé sem obra, ela é morta. Fé sem obra, ela é morta. Temos que ter fé, mas temos que ter a obra também. Temos que fazer a obra. Fé e obra, elas têm que andar juntas. Aí eu me deparo com uma pessoa, em vez de falar, olha, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar e pode te levantar você desse estado. Perdão, mas eu não faço isso. Mas esses dois homens ousados, cheios de fé, cheios da presença do Senhor, eles falaram, não, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram o quê? Firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E o que ele fez, irmã? Depois ele entrou no pátio do templo com eles andando, pulando e agradecendo a Deus. E toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Amém? Não, você não precisa usar Deus para se aparecer. Tá? Deus, ele precisa de pessoas, sim. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. A gente está vendo muitas coisas acontecendo aí fora. E muitas das vezes nós estamos negligenciando a palavra de Deus. E outra, nós não estamos aqui para nos aparecer. Agora, uma coisa sim. Há os servos do Senhor que faz a diferença, sim, na terra dos viventes. E Deus, ele está procurando pessoas que se prontificam a ser usadas por Deus para curar, para libertar as pessoas. Porque os sinais seguirão aos que crê. Como que vão crer se não há sinais? Como que os incrédulos vão crer se não tem sinais? Quando Jesus ali, ele se entregou, ele falou para os discípulos e para as mulheres, é necessário. Mas ao terceiro dia, o Senhor, ele disse o quê? Que ele ia ressuscitar. E quando ali aquelas mulheres foram de manhã, a pedra estava removida. Elas haviam esquecido da palavra do Senhor. Os discípulos haviam esquecido. E eles tiveram que ver para crer. Tem gente que precisa ver para crer. Isso já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Aí algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos que estavam afirmando que ele está vivo. Alguns dos nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe diz: como vocês demoram a entender e a crer tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés, escrito a todos os profetas. Aqui são o quê? Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam voltando para trás, ó. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia mais para longe. Mas eles insistiram com ele para que, dizendo:
fique conosco, porque já é tarde e a noite vem. Até ali, irmãos, eles não tinham ainda reconhecido que era Jesus. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. Aí Jesus desapareceu. Então eles disseram para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava todas as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, aonde era para eles ter ficado. Não era para eles ter saído com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão, porque Jesus já havia aparecido por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Então até ali eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Entende? Se os próprios discípulos que caminhavam com Jesus já havia falado com eles antes dele se entregar, mas eles se esqueceram. E Jesus se entrega e aconteceu tudo aquilo. Depois Jesus ele ressuscita, e mesmo assim eles ficaram desapontados, choravam, ficaram com medo. Aí Jesus ele teve que aparecer para Simão. As mulheres viram que no túmulo o corpo de Jesus não estava mais ali. Apareceram 2 anjos. Vocês lembram disso, dessa palavra? Eles falaram para ela: lembrai-vos das palavras. Depois elas lembraram da palavra do Senhor. Aqui é Lucas 24, onde eu li verso 23. Eles já estavam aonde? Caminho de Emaús, eles estavam voltando para trás. Jesus começa a andar do lado deles, mas a tristeza era tão grande, a decepção era tão grande, eles não conseguiram enxergar que do lado deles caminhava Jesus ressuscitado. Muitas das vezes estamos tão tristes, desapontados, porque não aconteceu da maneira que nós esperávamos que iria acontecer, mas é do jeito do Senhor. O que Deus falou, Ele cumpre. A promessa que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Jesus, Ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos pecadores, mas ao terceiro dia ressuscite. Tem coisas que é necessário acontecer na nossa vida. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E ali estavam voltando para trás, Emaús. Era para eles ficar lá em Jerusalém, eles não ficaram lá. Jesus havia falado para eles: ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de todo o poder. Mas eles não estavam voltando para Emaús. Aí Jesus aparece e começa a caminhar. E Jesus faz de conta que não sabia nada, só que eles estavam tão assim entristecidos, e começaram a falar e questionar e discutir acerca de tudo que havia acontecido. E sabe aquele negócio: mas você não viu? Mas ele disse que ia salvar o povo, ele disse que ia libertar o povo, mas não aconteceu nada, até agora não aconteceu nada. E Jesus está andando do lado deles. Muitas vezes Jesus está andando do teu lado e você não consegue ouvir Ele falando com você. Eu não consigo ouvir Ele falando comigo, por causa nós desapontamos, por causa da ingratidão, da tristeza, porque eles estavam tristes, eles estavam abatidos, eles estavam muito tristes, decepcionados. E Jesus começa a andar, e Jesus faz de conta que não sabia de nada. Aí Jesus faz como que ele fosse ir para frente. E eles: não, já é tarde, fica conosco. A noite vem chegando. Porque a noite no caminho, nas estradas, era perigoso. Muitos salteadores, ladrões. Não era bom a pessoa ficar andando sozinho. Não tinha iluminação, nada. Aí quando Jesus entrou com eles e sentou à mesa com eles, que Jesus pegou o pão e orou a Deus e deu graças a Deus, aí os olhos deles foram abertos, o pão, palavra, e eles reconheceram que era o Senhor.
Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era o Senhor. Muitas pessoas só vão ter a visão aberta, só vão acreditar e crer ouvindo a palavra. É a palavra que vai libertar, é a palavra que vai curar, é a palavra que vai entrar naquele coração duro, aquele coração de pedra que eu estou orando, você está orando, mas o coração duro de pedra, cegueira espiritual que nunca vi coisa igual. Mas vai chegar a hora que a palavra vai entrar no coração dessa pessoa e os olhos dela vai ser abertos. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eles entenderam que era Jesus. Oh, glória! Eles entenderam. Jesus estava andando do lado deles e eles não conseguiram ver Jesus por causa da tristeza. Jesus está do meu lado, do seu lado, e muitas vezes a gente não consegue entender, não consegue guardar a palavra, não consegue esperar pela promessa, que é do nosso jeito, da nossa maneira, mas é do jeito de Deus, é do jeito do Senhor, da maneira do Senhor. Deus nos fez uma promessa, Deus te fez uma promessa. Ah, Senhor, mas até agora não aconteceu. Faz tanto tempo e até agora nada aconteceu, Senhor. Está do mesmo jeito, Senhor, aleluia. Não mudou, Senhor, está no vício, Pai, está na idolatria. Está preso, aleluia. Mas o nosso Deus, Ele vive. O nosso Senhor Jesus, Ele está vivo. Ele ressuscitou. Não tem nada difícil para Ele. Ele é poderoso para cumprir a palavra dEle ao tempo dEle. E muitas das vezes nós estamos como esses dois discípulos, nécios. Não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos entender os planos de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de bem, de paz e não de mal. E ainda não aconteceu na tua vida porque não era o plano de Deus. Não chegou a hora de Deus. Porque é do jeito do Senhor. Glória a Deus. Então é necessário ficar em Jerusalém. É necessário sermos revestidos de poder. É necessário nós nos enchermos da presença do Espírito Santo. É necessário nós buscarmos o Senhor para sermos cheios da presença dEle, não para se aparecer, porque quem aparece é o Senhor, que nós temos que nos diminuir. Entende? Quem sou eu? Quem é você perante o nosso Deus? E aqueles dois discípulos disseram: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. É em nome de Jesus. Pegou na mão dele direita, levanta e anda. É o que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Não é se aparecer, é nos posicionarmos para Ele nos usar. Entende? É só isso. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Ontem eu estava lá na casa da minha sogra, fui buscar minha filha que estava de férias. Deus, Ele usa quem Ele quiser, irmãos. Deus, Ele usa quem Ele quiser. Vê, minha sogra nem é crente ainda. Você viu o que ela falou para mim? Fiquei olhando para ela. Meu esposo falou: tá vendo? Alguns de vocês sabem que eu sofri um acidente, né? Com a minha bicicleta linda, elétrica, no trabalho. Ia saindo para o almoço, mas foi algo terrível. Mas, gente, ali ela falou assim: você sabe que aquele trabalho não é para você, né? Eu fiquei olhando para ela, falei: meu Deus do céu, fiquei quieta, né?
Você tem um dom maravilhoso, Vera. Eu fiquei ouvindo, meu esposo olhou para mim, falou, tá vendo? Você tem um dom maravilhoso. Eu falei, gente, que isso, meu Deus, no meu pensamento. Eu falei, mas meu Deus. E de manhã, a cunhada do meu esposo falou assim, acho que Deus não quer que você fique trabalhando. Eu escutei aquilo, fiquei quieta. Falei, né? Pode ser, pode ser. Nós vamos orar, minha irmã. Então, gente, eles estavam assim, inércios, incrédulos, só acreditava vendo. Hoje, em pensamento, eu falei, Senhor, eu só acredito vendo. Irmão, só falei para Deus, em pensamento, só acredito vendo. Meu Deus. Irmã, sim. Porque quando vem a tristeza no seu coração e você olha ao teu derredor, não aconteceu da maneira que você esperava, você fica igual aqueles 2 discípulos. Só que a palavra, ela fala conosco. Então, né? Melhor obedecer do que sacrificar, né? E resumindo, irmãos, irmãs, ainda vou ficar uma semana de atestado. Não vou mais voltar a trabalhar. Vou voltar lá só para dizer, olha, eu não vou mais trabalhar, né? Vai acertar a semana que eu trabalhei e a semana eu tô de atestado, né? Eu não vou perder. E seja o que Deus quiser, né? Deus, ele nos prova primeiro, né? Eu já vi gente contando testemunho que trancou a faculdade para fazer a obra de Deus. Aí passou muito tempo, Deus honrou. Eu já vi testemunho de pessoas que deixou de fazer enfermagem, o que ela mais amava, para cantar para Jesus. A Ana Clara, aquela menina que louva, cheia da unção, ela ia trabalhar da enfermagem. Ela deixou de fazer o trabalho dela para ir louvar o Senhor. Que unção tem o louvor daquela menina. Você vê a diferença, né? Aí a gente falo, eu muitas vezes não quero abrir, né, mão de algo para fazer para o Senhor, sendo que Ele está voltando, né? Então é isso daí. Sendo que eu bati minha cabeça 2 vezes, eu poderia ter tido um trauma por conta da batida. Por 2 vezes eu bati minha cabeça e não deu nenhuma lesão na minha cabeça, né? Então isso daí, e se eu tivesse morrido, aí já era tarde. Fez. Se não fez, acabou sua chance, sua oportunidade. E mesmo assim, eu ainda querendo prova com Deus. Então, irmãos, irmãs, é desse jeito. Foi a mão de Deus, irmão. Foi a mão de Deus. Eu poderia estar numa UTI, com a cabeça desse tamanho, mas foi a mão de Deus. Tanto que não quebrei pé, não quebrei nada, só machuquei. Mas o meu pé tá igual uma bexiga, inchado, né? Tô de atestado, não quebrou nada, mas porque machucou. Parece um pé de uma gestante de 9 meses. Então, gente, o que é isso, irmão? Deus não quer. Porque é minha própria sogra, que não serve a Deus, falou, não, Deus, não é isso que Deus tem para você. Foi a mão de Deus, né? Então, irmãos, vamos orar, né? Eu gosto assim de falar às vezes algo para vocês entender que quando chega o momento de Deus, como o Senhor falou, grave lives, porque eu tenho pressa, porque Ele tem pressa. Então, se você que está aí do outro lado, foi um grande livramento de Deus. Você tem um chamado de Deus, obedeça ao Senhor. Igual meu esposo falou aí, você está tudo arrebentada. Você foi a quebrada, viu? Você tá, olha que você... Eu fiquei olhando para ele, eu fiquei calada, né? Mas é verdade. E eu sentia dentro de mim. Falei, ai meu Deus, isso aqui não é para mim. Porque o lugar, a empresa é boa, mas as funcionárias ali dentro... não... Falei, meu Deus do céu, mas eu teimando. Falei, eu vou trabalhar aqui 30 dias
e depois eu saio. Mas eu tinha certeza que eu ia passar a experiência e eu ia acabar ficando ali. Porque eu estava me saindo bem ali, num dos setores eu já estava saindo bem. Eu ia acabar não saindo, ia adiar. Vou ficar 1 mês, 2, 3, 4, vou ficar 1 ano, depois eu saio. Aí Deus permitiu acontecer aquilo comigo. Falou, vou para ela. Porque assim, igreja, foi algo muito assim, eu não consigo explicar para vocês. Eu sei que eu perdi o controle dentro do pátio. Eu não estava na rua, é dentro do pátio onde ficam os caminhão, moto, bicicleta. Não era na rua, era no pátio. Eu perdi o controle e bati no muro de metalão e depois caí no chão. Foi dentro do pátio, gente. Não foi na rua. Foi quando eu ia saindo. Antes de eu sair da empresa, no pátio, aconteceu aquilo, uma coisa terrível. Então tem coisas que vamos orar, amém? Então essa semana nós temos live, amanhã de manhã eu quero gravar live, porque eu vou estar em casa. Sábado termino meu atestado, mas na sexta eu já vou, me adiantar, vou conversar com a encarregada, dizendo que eu não vou mais. Então, a obediência, eu sempre falei aqui, a obediência é melhor do que o sacrifício, Então, irmã, mas todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Meu esposo trabalha, mas é ele. Deus já abençoou ele. É ele. Eu pedi para Deus. Deus abençoa, que o salário dele aumente. E Deus bradou na vida dele. Bradou lá na vida dele. Já contei esse testemunho aqui. De motorista, já está lá no cargo superior. Mas isso é para honra e glória do Senhor. Então... E eu teimei e eu fui. Agora hoje, machuquei minhas costas, já tenho dor na coluna, piorou o negócio, Vamos orar? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós, Vamos orar, fecha teus olhos, que sirva de experiência para você que está do outro lado. Talvez você está aí teimando, e Deus já te mandou você fazer algo, você falar e você não fala, você não faz. Não vamos esperar ficar em cima de uma cama, Não vamos esperar, tá? E eu ouvi numa mensagem quando estava indo embora, desde semana passada que eu tô ouvindo. Deus abriu uma grande porta na sua vida. Meu marido falava, essa porta grande não é o seu trabalho, é o canal. Desde semana passada, a porta ela está aberta. Vamos orar, amém, gente? Exatamente, Luciano? A irmã Verônica, gente, a florzinha aqui, a irmã missionária, ela tá tirando print pra mim, eu vou anotar no caderno, tá? Hoje eu vou pro culto de oração, eu vou levar o meu caderno de oração. Então, deixa o seu pedido aí ou lá nos comentários, para nós anotarmos aqui no caderno, e eu vou pro culto de oração. Vou ter que ir de chinelo, Vou ter que ir de chinelo, ainda bem que tem chinelo, irmã? Vou ir de chinelo, vou lá pro culto de oração. Ai, meu Deus do céu, não é fácil não, irmãos. A gente quer ter como se diz, a renda da gente, Quer ter o salário da gente, não quer ficar sendo totalmente dependente de esposo, É complicado, A gente que é mulher, a gente quer comprar as coisas da gente, comprar algo para nossa casa, Aí é complicado. Vamos orar, amém? Senhor, nosso Deus querido, Pai amado, o Senhor é tão maravilhoso, Senhor. Obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos dado para mim, para minha casa, para minha família, para os meus filhos, Senhor. Senhor, reconheço o quanto sou pecadora e teimosa, Senhor. Senhor, estou aqui compartilhando com a igreja, Senhor Deus, as coisas que têm acontecido comigo, Senhor. Deus querido, talvez tenha alguém que esteja do outro lado, Senhor, que chegou a hora e o momento dessa pessoa cumprir o ID do Senhor e ela está relutando, ou ele está relutando, Pai. Mas com o Senhor ninguém pode
guerrear, Senhor. Ninguém luta, meu Deus. Ninguém foge do Senhor, Pai. Ninguém foge da tua presença, Senhor. Ninguém, Deus. Quando chega o momento, meu Deus querido, agindo o Senhor, Deus, quem impedirá, ó Pai? Sabemos que estamos cercados por inimigos, Senhor. Estamos cercados por inimigos, ó Pai. O inimigo da nossa alma não tem dado trégua, Senhor Deus, porque ele sabe que está chegando o tempo dele, Senhor Deus. Eu quero aqui, Senhor meu Deus, apresentar, Senhor, a cada pedido de oração. É no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Como João e Pedro disseram para aquele coxo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda, homem. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, que o Senhor venha tocar nesta dor, que o Senhor venha tocar nesta coluna nesta tarde, que o Senhor venha tocar, aleluia, na tua mente, arrancar toda dor de cabeça. Você que está passando por uma batalha espiritual, a batalha tem sido muito grande, aleluia. Você não sabe que decisão tomar, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem passado por muita batalha dentro do seu lar, aleluia. O inimigo tem entrado com fúria para arrastar e destruir toda a tua casa, toda a tua família, aleluia. Mas nós levantamos um clamor nessa tarde como igreja do Senhor, pelas famílias, pelos nossos filhos, as nossas filhas, aleluia. Pois sabemos bem que há uma promessa. A tua palavra diz, Senhor, no livro do Atos dos Apóstolos, aonde diz: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a tua casa. Pai, isso é uma promessa, meu Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, aleluia, no versos 31, aonde o carcereiro pergunta para o apóstolo: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Meu Deus, quantos que não conseguem mais crer, porque olham o Senhor e Senhor, vê que não tem jeito. Olham, Pai, a olhar humano está difícil, é impossível. O cenário é de morte, o cenário está complicado. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno nós oramos. Nós clamamos por cura nesta tarde. Nós clamamos por livramento nesta tarde da parte do Senhor. Nós levantamos um clamor por restauração, por libertação nos nossos entes queridos, ó Pai. Minha família, minha parentela, Senhor. Meu Deus querido, Deus amado. Pai, no meio da nossa família, pessoas que se encontram aprisionadas, Senhor, por espíritos imundos, ó Pai. Mas nós clamamos no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, porque neste nome há poder para curar, há poder para levantar, há poder para sarar feridas, corações que não conseguem perdoar, corações que não liberam perdão. O Senhor é o bálsamo, o Senhor é o bálsamo, aleluia. O Senhor tem cura para almas, o Senhor tem refrigério para esta alma que se encontra angustiada e abatida, meu Deus querido, por esse ente querido que está doente, por esse ente querido que tem o coração duro, Senhor. Mas o Senhor, Senhor, liberou uma palavra, uma promessa, meu Deus. Eu estou esperando pela tua palavra, eu espero
espero na tua promessa, meu Deus querido, porque passarão céus e terra, mas a tua palavra não passa. A tua palavra é fiel e verdadeira, porque a tua misericórdia dura para sempre. As tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos pelo inimigo, ó Pai. O choro dura uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria, pela manhã vem o renovo, pela manhã vem a tua força, pela manhã vem a tua esperança, pela manhã vem a cura, vem a libertação desse ente querido. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista da sua parentela, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, não desista da sua irmã. Persevere, continue orando, filha, continue orando, filho. Não desista dos teus, não desista, não desista da sua casa. Aquela alma é muito valiosa para o Senhor, aquela alma é muito valiosa para o Senhor, pois Ele pagou um preço de sangue, sacrifício vivo, sacrifício vivo. Não desista, se levante na presença do Senhor, ore pelaquela vida, ore pelaquela alma, porque há poder no nome do Senhor Jesus. A oração da fé vai sarar o pecador, vai libertar o pecador. Quantos que não querem orar? Quantos que têm falado não tem jeito, larga de mão, esse daí não tem jeito, aquela lá não tem jeito, não tem jeito pro homem, não tem jeito pra sociedade, mas para o nosso Deus tem, para o Deus de Israel tem, para Jesus tem, porque Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele cura, Ele tem o poder para sarar, como Ele fez na tua vida, como Ele fez na minha vida. Ele pode, Ele quer fazer. Senhor, se o Senhor quiser, cure nesta tarde, Senhor. Se o Senhor quiser salvar, salve nesta tarde. Se o Senhor quiser dar livramento, dá livramento nessa tarde, meu Deus. Se o Senhor quiser curar essa criança, Pai, por amor ao teu nome, cura, Senhor. Aquele leproso, ele veio até o Senhor e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o Senhor disse: eu quero. E o Senhor curou aquela mulher, 12 anos, aleluia, vivendo longe da sociedade, vivendo longe do seu povo, aleluia, mas ela ouviu falar no nome de Jesus, porque esse nome tem poder, esse nome estremece o inferno, esse nome quebra as correntes, esse nome abre os cadeados, esse nome fecha a sepultura, esse nome cura câncer, esse nome cura o câncer, esse nome cura a AIDS, a lepra. Ele vai além da medicina. O médico disse que não tem mais jeito, mandou levar para casa, aleluia, mas quem dá a última palavra é o Senhor, e é Ele quem dá a última palavra, é Ele quem dá a última palavra sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre o teu casamento, sobre a vida da tua irmã, sobre a vida do teu irmão, sobre a vida da tua esposa, sobre a vida do teu ente querido. Ele não deu a última palavra. Continue a orar, continue a clamar, continue a jejuar, aleluia, porque
vem graça, vem milagre da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Santo é o Senhor, santo é o Senhor dos exércitos, para repreender todo o mal, toda a fúria do inferno contra a tua vida, mulher, contra a tua vida, homem, contra a vida dessas crianças, desse jovem, desse adolescente. Quem disse que não tem mais jeito, não tem mais jeito para o inimigo da tua alma. Ele é mentiroso, não deixa o inimigo te enganar, pois ele é mentiroso. Clame, filha, clame, filho, pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, mas clame com fé, como aquela mulher, aleluia. Ela ouviu falar no nome de Jesus e ela não ficou prostrada, ela foi se arrastando no meio da multidão, e ela pensou consigo: se eu tocar na orla, se eu tocar nos vestidos, se eu tocar na barra do vestido dele, eu serei curada. E ela tocou com fé, e do Senhor saiu virtude, porque há virtude nele, há poder nele, há poder no nome dele. Quem disse que ele mudou? Quem disse que ele não faz milagre? Quem disse que ele não fala? Quem disse que ele não cura? Quem disse que ele não liberta? Quem disse que ele não pega o homem do pó e coloca para se assentar no meio dos príncipes? Lembra de onde o Senhor te tirou? Você acha que ele não pode fazer na vida do teu irmão, na vida da tua irmã? Ela não quer, irmã, mas vai querer, em nome de Jesus Cristo, porque nesse nome há poder. Levanta e anda, homem, levanta e anda, mulher, estende as tuas mãos. Ele estende as mãos dele e segura na tua mão, porque longa é a tua caminhada, sirva ao Senhor, faça o que ele te mandou, e tu verás a glória do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu ministério, recebe força, recebe graça, recebe a presença do Senhor, recebe virtude, porque do alto vem virtude, do alto vem cura, vem libertação, há poder no nome de Jesus, há poder neste nome, o nome de Jesus é poderoso para libertar, para quebrar essas correntes que prendem essa família nos vícios, no álcool, nas drogas, no cigarro. Esse nome é poderoso, para tocar nessa criança e ela ser curada, pelo nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Senhor, tu és maravilhoso, tu és poderoso, e esse nome é poderoso, esse nome tem poder, o inferno estremece, quando ouve falar nesse nome, até os demônios se prostram diante dele, diante de Jesus Cristo Nazareno. Até a morte tem que bater em retirada diante da presença dele. Morte, aonde está a tua vitória? Saia desta vida agora, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo Nazareno. Enfermidade,
sai agora, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo Nazareno. Dor de coluna, sai agora, pelo poder e autoridade que há no nome santo de Jesus Cristo Nazareno. Receba virtude sobre a tua vida, recebe virtude do alto, graça do alto, receba em nome de Jesus, receba o livramento, a cura para o ente querido, o livramento para a tua família, para esse jovem, para esta criança, aonde você trabalha. Recebe a presença do Senhor, recebe o toque do Espírito Santo, recebe nesta tarde. Tu verás, tu verás que ainda há um Deus que faz, há um Deus que peleja pela tua vida, pela tua causa, pela tua família, pela aquela vida, pela aquela alma, porque Jesus a ama, Jesus a ama, Jesus ama aquela vida, Jesus ele ama aquela vida, e ele não quer que nenhum se perca, que nenhum pereça, mas que tenha salvação. Haverá salvação para a vida daquele que você está orando. Persevere, o inimigo quer que você desista, mas em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, continue orando, continue clamando, clame pelo nome de Jesus, porque esse nome é poderoso para levantar o caído, para restaurar o teu lar, o teu casamento, o teu noivado, para libertar o teu filho, a tua filha, para libertar a tua filha daquele cativeiro em nome santo de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Deus pode arrancar aquela vida do cativeiro e te dar vitória, para que você venha adorar o nome dele, porque esse nome ele é poderoso. Igreja, em nome do Senhor Jesus nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo nós agradecemos ao Senhor por esta tarde maravilhosa que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Deus seja louvado, igreja, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a irmã Miriam, todos vocês, a irmã Marcela Alves, a irmã Verônica, que tira os prints para mim, tá? Ela tira e ela manda para mim, aí a gente anota, tá? Irmão Felipe Santos, paz, irmã Thaís, como você tá, irmã Rosa Maria? Felipe Santos, shalom, shalom, a paz. Gente, hoje eu tenho culto de oração, tá? Aí hoje de manhã eu queria gravar live, mas eu fui no hospital, não deu tempo, não dava, né? Então, gente, deixa o seu joinha. Vamos fazer assim, tá? Vamos orar pelos pedidos de oração, o caderno. Aí depois eu anoto os pedidos que a Verônica, vocês lembram de sábado a live, né? Pois é, eu não lembrei, eu não esqueci daquela palavra, não. Eu anotei aqui, ó, live do dia 17, tá? Eu tomei posse. Eu não sei como que vai acontecer, como que vai ser, Paulinha, paz do Senhor, mas vai acontecer, né? Miriam Rosendo. Miriam, tudo bem? Miriam, Deus abençoe você. Muito bem, gente. Amém. Graça e paz, a Paulinha. Então a irmã, ela tirou ali o print, tá? Paulo Alves. É de Deus, irmãos. Lembra da live passada, irmã?
Ah, vamos orar por você. Irmã, pode ser por causa do que você tá passando, tá, irmã? Tá bom? Qual dia de culto, irmã? Quem é que tá falando, Paulo? Paz do Senhor, Paulo. Vamos lá. Yara, vamos orar, Yara, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, quero orar pela vida da Yara, Senhor. Deus querido, Deus amado, visita Yara de Oliveira, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu creio, Senhor, no milagre, na cura dela, se assim o Senhor quiser, ó Pai. O Senhor tem um plano na vida dela, Senhor. Eu creio no propósito do Senhor na vida da Yara de Oliveira, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Yara, pode ser espiritual, tá? Também, tá? Você tá muito irritado, deixa eu te falar algo. Às vezes é pessoas, irmã, que não servem a Deus, que estão próximas de você, tá? Por essa pessoa também tá carregando uma carga muito negativa, tá bom? Você fica irritado, mas também pode ser por causa do teu problema de saúde, tá? Tá bom? Yara, eu vou estar orando por você hoje no culto de oração, tá? Amém, filha? Porque, da onde você é, irmão Paulo? Não te conheço. Como que eu vou falar, né, gente? Paz, tudo bem? A irmã está printando. Dias de culto, hoje é culto de oração, tá? Amanhã tem culto, tá? Sexta-feira tem culto, domingo tem culto. Vamos pro culto de oração, você que está aí pedindo os dias de culto, hoje é culto de oração, melhor culto que tem da semana, tá bom? Muito bem, gente. Muito bem. Paz, quanto tempo, irmão Christian? Nossa. Irmã, é difícil, né? Vamos continuar orando. Como que é o nome do seu pai, Yara? Irmã, tem que falar para essas pessoas, né? Vai mudar, o José Antônio, mas vamos orar por ele, né, gente? Sabe por quê? É uma alma. Vamos orar por ele. Você tinha medo, irmão? José Antônio. Gente, amanhã nós temos culto 9 horas da manhã de oração, tá? Quem puder, vamos orar, tá? De manhã e à tarde. José Antônio. Você tinha, irmão? Que benção, irmão Cristo Estevão. Isso é maravilhoso, irmão. Amém, irmã Thaís? Irmã Thaís, eu te falei, né? Sábado, brincando, né? Não esqueça de convidar nós pro casamento. Tá? Você vai casar sim, Flor, se Deus quiser. Amém, povo da fé? Você vai casar, você tá orando. A vontade do Senhor, vai dar tudo certo. É como meu esposo disse hoje, né? O adversário, ainda mais quando nós recebemos uma vitória. Aí você tem que redobrar a sua oração. Samara. Irmã Samara, né? Muito bem. Vamos orar pelo caderno, irmãos?
Amém. Gente, a irmã vai mandar para mim, tá? O print da oração, tá bom? Senhor, nosso Deus querido, Deus amado, neste momento, Senhor, eu quero, Senhor, agradecer ao Senhor, meu Pai, por cada nome, por cada pedido, meu Deus. Pessoas que pedem oração, Senhor, pela vida do João Dantas, Senhor, que está entubado na UTI, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, Senhor, nesta tarde, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pela vida, Senhor, do irmão João Dantas, ó Pai, nós cremos, segundo a Tua vontade, na cura deste homem, meu Pai, e que muito em breve ele vai sair da UTI, vai para o quarto, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos na oração, ó Pai, porque a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, Pai, e nós cremos no milagre, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, ó Pai, nós oramos e clamamos por essa pessoa, Pai, que toda enfermidade, que todo espírito de morte bata em retirada agora, pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Oro pela Vanusa, Pai, que precisa, Senhor, meu Deus, de libertação, ó Pai, na mente. A mente dela está aprisionada, Senhor, meu Pai, mas em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que todo mal, que toda opressão na mente da Vanusa, que saia em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Nós oramos por libertação, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, e amém, em nome de Jesus, amém, amém. A irmã Carmen pediu oração, tá bom, irmã? Muito bem, gente, até aqui, tá? Que daqui a pouco nós temos compromisso, então vamos deixar para amanhã. Amanhã nós temos mais tempo, amém? Aí nós vamos estar orando, gente, live de manhã e à tarde, tá? Compartilhe, deixa o joinha, ative lá o sininho das notificações. Oração pela vida do esposo da irmã, né, a irmã Luciana, né, problema na coluna, é muito sério, vamos estar orando, pelo pai da Yara, José Antônio. Olha só, quantos pedidos de oração. Lucinaldo, é isso? Luciana dos Santos também pediu oração. A irmã Paulinha, a irmã Gislaine Puma, a irmã Rosa Maria, Felipe Santos, é muita gente, hein? A irmã tirou print, tá? Deixa eu ver quem mais, tem bastante nomes aqui, ó. A irmã Rosa Maria, muito bem. O irmão Christian, ela tirou, tá, gente? Amém? A irmã já tirou, tá? Gente, hoje foi rapidinho a live, tá? Que eu tenho compromisso, mas amanhã, provavelmente, graças a Deus, não, tá? Aí a gente fica mais tempo. A gente pode ficar até umas 2 horas amanhã, quem puder, tá? Aí nós oramos, tá? Hoje é por conta do culto de oração, amém? Meu Deus. O irmão missionário lá em Angola, Jesus. Vamos colocar o nome do irmão aqui, né? Missionário Rodrigues. Ô, meu irmão, eu já falei, o irmão não escutou, não? Hã?
Meu irmão não ouviu? Muito bem, gente. Missionário Rodrigues da Angola. Gente, até amanhã, tá? Hoje eu tenho culto, tá bom? Amanhã nós temos mais tempo. Amém. Deus abençoe, tá bom? Até amanhã. Irmã Maria Barbosa, paz do Senhor. Até amanhã à tarde. Amanhã de manhã, né? Perdão. Olha, vai dar 4 horas, né? Amém, gente? Amanhã quem puder. Não, no sábado não tem culto, meu irmão. Tá bom? Gente, até amanhã na oração das 9, tá? Quem puder. Amém? Deixa seu joinha, gostei. Amanhã, gente, até amanhã, tá bom? Nos ajude aqui em oração. E deixa o seu joinha, o seu compartilhamento, o seu gostei e ative o sininho das notificações. Amém? A paz do Senhor, shalom, shalom. Irmãos, precisamos estar orando, tá? Precisamos orar sem cessar. O negócio não é brincadeira, é guerra. Está tendo guerra no mundo espiritual e está tendo guerra também no mundo físico, tá? Então precisamos estar em oração, em alerta, tá? O negócio não está de brincadeira. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Shalom, shalom. Gente, o joinha, tá? Obrigada. Rúbia, Deus abençoe. Pega a Bíblia, meu irmão, que você vai ver o 4º mandamento. Deus abençoe, tá? Paz. Tenha uma boa tarde.